Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do professor Fábio Inácio. Hoje nós vamos trazer uma correção importante, que é da prova de Itatiba, prova de matemática. Então, nós vamos falar da parte de legislação e pedagógicos. Por que essa prova é importante? Porque ela é recente, né, da Banca Vunesp. Então, tem concurso aí previsto, né? Banca Vunesp sempre fazendo concursos. O que está mais aí perto agora é o de Paulínia, então é importante também para você estudar e entender conceitos importantes da banca Vunesp. Bom, vamos lá, né, para a gente falar um pouquinho aqui dessa prova, né, professor de ensino básico 2, correção de conhecimentos específicos e legislação, tá? Desculpa, conhecimentos aqui só os específicos, né, do pedagógico, tá? Não do de matemática. Olha só, então vamos lá. Né? Aguiar, refletindo sobre a importância da educação no combate à exclusão, afirmam haver diversas concepções do que seja o desenvolvimento sustentável. Uma dessas concepções é assim descrita: supõe uma mudança na orientação do desenvolvimento econômico, contemplando a justiça social e a superação da desigualdade econômica, socioeconômica. Nessa perspectiva, o mercado e a visão economicista deixam de ter a centralidade e cedem lugar a um desenvolvimento que se realiza na partição da riqueza social e na distribuição do controle sobre os recursos, inclusive os provenientes da natureza. Trata-se especificamente da perspectiva A, da responsabilidade social, B, da revolução ecológica, C, da sustentabilidade democrática, D, do capitalismo sustentável e E, da soberania ecológica. Então vamos lá. Aqui o que ele fala, né? A gente tem que analisar, provas da Vunesp, é sempre bom você analisar muito bem o que ele está falando. Então, ele está falando aqui sobre a importância do combate à exclusão, né? Então, a gente já percebe aí essa questão da importância, né, do equilíbrio social, enfim, né, da diminuição da desigualdade. Aí ele coloca diversas concepções de desenvolvimento sustentável. Opa, apareceu aí a palavra sustentável, que é importante. E aí ele fala assim, ó, supõe uma mudança na orientação, né, do desenvolvimento econômico, contemplando a justiça social e a superação da desigualdade socioeconômica, que é mais ou menos o que a gente já comentou aqui. E aí, ó, nessa perspectiva, o mercado e a visão economicista perdem a centralidade. Então, quando fala isso, gente, a gente direto aqui já pensa que não dá para a gente colocar capitalismo, certo? Porque nós estamos falando, capitalismo tem como base, né, essa questão das classes, né, da desigualdade. Aí alguns falam, capitalismo, não é isso que o autor está falando, né? E aí ele fala, ó, partição da riqueza social e distribuição do controle sobre os recursos, inclusive os provenientes da natureza. Quando ele fala isso, partição, está dando uma ideia do quê? De democracia. Né? Democracia, os acessos, né? Os recursos que não fiquem na mão de poucos, etc., inclusive os da natureza. Então, qual conceito ele está trabalhando aqui? O da sustentabilidade democrática, letra C. Não é da responsabilidade socioambiental, né, porque vai além disso, está falando aqui de partição, de divisão, né, de diminuição das desigualdades, não é revolução ecológica, que aqui é bem específico nesse tema, nem soberania ecológica também não, né? Então, gabarito letra C, de casa, questão, né, que tem que conhecer aí um pouco a ideia do autor, mas lendo também a gente consegue aí extrair, né, ou pelo menos tentar aí diminuir as possibilidades de erro nessa questão, tá bom? Mas não é uma questão tão fácil assim. Bom, vamos lá para para número 17. A participação da criança na vida social recebeu, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, um grau de proteção inédito. De acordo com Castro e Regatieri,
a escola ocupa um lugar importante na garantia dos direitos abrangidos nessa proteção, porque A. Teve seu papel transformado, considerando-se posteriormente ao ECA como instituição de natureza assistencialista. B. É um ator exclusivo na efetivação do direito da criança e do adolescente à educação, que foi terceirizada pelas famílias. C. As famílias são, com frequência, a fonte das violências contra a criança, tornando-se inadequadas para a fiscalização desse direito. D. A extinção dos conselhos tutelares torna o saber técnico dos agentes escolares essenciais para a identificação dos abusos sofridos pelas crianças. E E. É, entre todos os equipamentos do Estado, aquele que tem o mais amplo contato contínuo e frequente com os sujeitos desses direitos. Então, essa questão aqui ficou um pouco tranquila, né? Porque a gente vai eliminar aí várias alternativas. Olha só, o ECA não é de natureza assistencialista, certo? Então, a gente não pode tratar o ECA como um documento assistencialista, porque ele é um documento de garantia de direitos, né? E não um documento assistencialista, né? Que não é esse o papel do ECA, tá? É um ator exclusivo, aquilo que eu falo, né? Exclusivo, é só o ECA que é um garantidor ali da efetivação do direito da criança e do adolescente? Lógico que não, né? E aqui fala que a educação que foi terceirizada pelas famílias. Muita gente fala isso, né? Mas não é isso um motivo, né, que os autores colocam, Castro e Ragatieri, que as famílias terceirizaram. Muita gente fala isso, e as bancas sabem disso, elas usam muito essas ideias que circulam, muitas vezes, né? Elas falam assim, porque a família não liga, né? Isso é um discurso que a gente ouve muito nas escolas, e em alguns casos realmente isso é verdade, mas a gente não pode generalizar dessa forma, então não é essa questão também, né? As famílias são fonte com frequência da violência contra a criança. Olha, existem casos de violência, né, de familiares contra a criança, sim, mas não é assim essa frequência que está colocado aí, e também colocando a família como inadequada para a fiscalização desse direito. Essa questão aqui, essa alternativa também foge, os autores não estão colocando isso, a culpa na família, né? Mas a banca sabe que hoje tem muito esse discurso, né, das questões da família, e tem os problemas e tal, da nossa vivência na escola. É aí que eu falo, que você precisa responder, tem que, às vezes, né, ter cuidado para você não se deixar levar pelaquilo que acontece na realidade, né? A realidade ajuda, sim, mas às vezes ela também atrapalha. Então, tem que ter cuidado com esses discursos que tem, porque a banca explora isso, né? Então, ela coloca que, é culpa da família. Veja, já saiu em 2, na B e na C, né? E aí fala de extinção dos conselhos tutelares. Não, né? O conselho tutelar continua aí existindo, também está fora. E aí, claro, a letra E é a correta, porque a escola realmente, entre todos os equipamentos do Estado, é a que tem o mais amplo, contínuo e frequente, né? A criança entra na escola obrigatoriamente aos 4 anos de idade. Olha só, 4 anos. Aí ela vai, né? Vai longe, aí vai até os 17 anos, se ela não abandonar a escola. Então, é muito tempo, é um equipamento realmente que tem um convívio diário aí com as crianças, né? Então, é muito importante, portanto, letra E de escola, certo? Bom, vamos para a número 17. Falkenbach, né? Acho que é assim que se pronuncia, defende a ideia de um planejamento participativo com base na escola. Assinale a alternativa que contém uma afirmação verdadeira acerca da perspectiva apresentada pela autora, né? Então, gente, uma coisa que eu falo, VUNESP tem muito essa característica que eu apresento do DNA da educação. O que é o DNA da educação? Tem um vídeo no meu canal chamado DNA da Educação, que você tem que assistir. O que eu falo? Você pega as legislações brasileiras, os autores pedagógicos,
tanto os nacionais quanto os internacionais, que têm uma referência grande aqui no Brasil, você vai perceber uma coisa. No Brasil e em boa parte do mundo, né? Você vai perceber uma coisa, que eles vão falar muito de diversidade, pluralidade, respeito às singularidades, respeito à democracia, gestão democrática, de direitos humanos, né? A solidariedade, a formação plena, né? A inclusão, a escola para todos. Então, são coisas que permeiam todos esses autores e todas essas legislações, tá? Essa ideia. Então, quando você vai responder, você tem que ter essa ideia na cabeça. Saber que qualquer coisa que limite, exclui, né? Segrega, separa, tenta homogeneizar, fala em memorização, decorar, não está de acordo com o DNA da educação atual, né? Então vamos ver aqui, ó, o planejamento participativo, ó, nós estamos falando de participação, democracia, mobiliza a comunidade escolar para definir as metas administrativas e pedagógicas, de modo a liberar os professores para se concentrar na dimensão operacional do plano. B. Os sujeitos do planejamento participativo são parte do mesmo objeto sobre o qual se propõe a refletir e agir, a formação de sujeitos imbuídos do propósito de democratização. C. O objetivo do trabalho em planejamento participativo é a criação, é a criação de planos individuais para cada um dos agentes participantes, com orientações que nasceram da discussão coletiva. Então, vamos pensar aí, vamos pensar. Tá aí, tá pensando, né? Vai lendo as alternativas aqui, ó. Cabe à comunidade extraescolar fornecer os dados necessários do diagnóstico do planejamento participativo, enquanto a equipe acadêmica se responsabiliza pelos planos de ações. E a participação do planejamento exige conhecimentos especializados, o que limita aos participantes, ou limita seus participantes ao corpo acadêmico da escola, aos pais e responsáveis de comprovada competência. Então vamos lá, ó. Nós estamos falando o quê? De planejamento participativo. Planejamento participativo, no DNA da educação, ele pressupõe o quê? Todos participando. Todos. Quem são todos? Professores, alunos, comunidade escolar, gestão, merendeira, inspetor de... Todos, né? Todos são todos. Então, quando ele fala lá aí, ó, exige conhecimento especializado. O que limita? Ó, limitou. Lembra da regrinha que eu falei? Limitou, segregou, separou, a alternativa dançou. Entendeu? É isso, gente. Eu nunca li o Falkenbach. Mas, olha, ele está no DNA da educação, né? Cabe à comunidade extraescolar fornecer dados necessários ao diagnóstico de um planejamento participativo, enquanto a equipe acadêmica se responsabiliza pelo plano de ações. Ó, separou. Se o plano é participativo, ele é construído por todos, né? Aqui separou. Um faz isso, outro faz aquilo. A comunidade extraescolar que vai fornecer os dados? Não, são todos, né? São todos. Todos são todos. O objetivo do trabalho em planejamento participativo é a criação de planos individuais para cada um dos agentes participativos, com orientações que nasceram da discussão coletiva. Um planejamento participativo é para todos, não é para criar plano individual, né? É para esse nós vamos fazer isso, para aquele nós vamos fazer aquilo. Ó, também dançou, né? Vamos ver a letra A. Ó, o planejamento mobiliza a comunidade para definir metas administrativas e pedagógicas. Aí o professor não. O professor está liberado, né? Aí tirou o professor. Tá vendo? Separou o professor. Também não. Agora olha B. Os sujeitos do planejamento são parte do mesmo objeto sobre o qual propõe-se refletir. A formação de sujeitos imbuídos do propósito de democratização. Né? A gente, por eliminação, chegaria na letra B. Tá? Então, o projeto Planejamento Participativo, primeiro, são também frases que aparecem muito no DNA da educação. Reflexão, né? Participação de todos, o envolvimento de todos. É isso quando a gente fala num
PPP participativo, da gestão democrática. É isso que nós estamos falando. Ah, você viu alguma coisa que separou, um faz isso, outro faz aquilo? Não é isso, tá? Ah, mas na prática, professor, lembra do que eu falei? A prática, muitas vezes, né? A gente sabe das dificuldades, ela não reflete aquilo que está nos documentos, que está nas legislações, e a gente não responde com a prática, a gente responde de acordo com a pergunta, e a pergunta é Falkenbach. Ele defende a ideia de planejamento participativo. Ele não está perguntando na sua escola, né? Senão seria impossível fazer um gabarito, na sua escola como acontece. Não, ele está perguntando como o Falkenbach defende essa ideia. Então, muita gente briga com a prova e erra por conta disso, tá? Letra B de bola. Olha aí, vamos lá. 19, gigante essa questão, né? Verônica é secretária de atendimento aos alunos de uma escola municipal. Em uma manhã, parece aquele narrador de desenho. Enquanto isso, né? Em uma manhã, ela presenciou uma situação de agressão entre duas crianças e rapidamente saiu de sua sala e interveio na situação, separando os alunos envolvidos. Decidiu, então, conversar com um deles, que parecia mais exaltado. Joana, professora da turma a que pertenciam os alunos, abordou Verônica, explicando que ela fez bem em separar as crianças, mas que não deveria ter ficado conversando com uma delas. Joana explicou: a responsabilidade formativa das crianças é da equipe pedagógica, que tem esse preparo, considerando o que argumentam Libane, Oliveira e Tossi. Eu nunca lembro o nome dele. Tossi, acho. A atitude de Joana eu gosto dessas questões, né? São questões que falam ali, tocam, simulam coisas que podem acontecer numa escola. Eu gosto muito dessa questão. E aí ela vai e provoca, o Libânio, o Oliveira, né, e o Tossi. O que eles pensam disso? A atitude de Joana é o quê? Equivocada, pois todas as pessoas que atuam na organização escolar desempenham papéis educativos nos contextos de interação dentro da escola. B, acertada, pois intervenções como a de Verônica escapam ao planejamento pedagógico e podem comprometer o trabalho de longo prazo desenvolvido pelos professores. C, equivocada, pois a separação das crianças deveria ter sido feita pelos monitores, preparados para lidar com situações de conflito, como a presenciada por Verônica. D, equivocada, pois a interrupção de conflitos físicos é responsabilidade de todos, mas a resolução dessas brigas fica a cargo da diretoria ou da coordenação escolar e não dos professores. E, acertada, pois a bronca de um adulto que não seja o professor da criança em um contexto escolar é considerada situação de violência tipificada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Novamente, aqui eu invoco para responder o DNA da educação. Professor, eu não lembro o que o Libânio falou disso. Lembra do DNA da educação, tá? Primeiro, o que eu falo? Pensa na situação. A professora falou, não, isso aí não é contigo, não. Isso aí é nosso. O que ela fez? Ela separou, né? De certa forma, ela separou. Ela falou, isso é meu, não é seu, tá? Não é seu. Você não deveria ter feito isso. Diante do DNA da educação, a professora está correta, né? Foi acertada? Claro que não, claro que não. Por quê? O que vai dizer o DNA da educação? Todos são responsáveis pela educação. A educação ela acontece em todos os momentos. A merendeira, o inspetor de alunos, o monitor, a professora, o porteiro, tudo é educação. Todo mundo tem responsabilidade. Olha que quando ele fala equivocada, porque é um monitor, não só o monitor pode separar. Aí tá lá um pau quebrando, vamos esperar o monitor, deixa o pau quebrar, né? Não, né? Obviamente que não. Obviamente que não. Equivocada, pois
A interrupção de conflito físico é de todos, né? Aí até que tá certo. Mas a resolução dessas brigas fica a cargo da diretoria, o conselho, e não dos professores. Veja, separou. Tá vendo? Ó? Isso é responsabilidade. Ah, professor, mas então quer dizer que é responsabilidade. Não. Calma lá. O que ele está falando? Olha, o que nós estamos analisando? A situação narrada pela questão. É isso. E aí está perguntando. A moça foi lá e fez a intervenção. E chamou o aluno para conversar. Olha, você não podia ter feito isso. Olha, coisa chata, né? Tá lá conversando. Aí a professora foi lá e falou: ó, não é tua área isso aí. Então, é isso que está em questão. Não começa a achar assim, ah, então a diretoria. Não, a diretoria tem seu papel, mas ela está perguntando assim, ah, isso é só. Não, o que ela fez foi certo ou errado, né? A atitude da Joana, tá? A atitude da Joana, da Verônica. Da Verônica foi certa. A Verônica fez direitinho. Ela foi lá, separou, né? Viu lá, estava ocorrendo uma situação de agressão. Ela atuou para cessar essa agressão, está correto. Né? Depois ela chamou um para conversar. E aqui, gente, tem gente que começa a problematizar a questão. Fala assim, não, mas olha, numa situação de agressão, a pessoa, né? Não, gente, responde o que está perguntando. Não começa a criar hipóteses em cima da pergunta, porque isso não está sendo analisado. O que está sendo analisado é a pergunta. Se atenha à pergunta. Eu falo, não fica discutindo com a prova. Não, porque na minha escola, uma inspetora foi separar e o aluno deu um soco nela. Essa história está contada aqui? Não, gente, não está contada. Então, vamos se ater à situação que está sendo colocada. Eu brigava muito com a prova. Por isso eu não acertava muita coisa, né? Ficava lá, não, porque eu lembro que ocorreu um episódio que a professora foi fazer isso, o aluno chutou ela, e ela foi pronto-socorro. Não tá nada, não tem nem nada disso nessa pergunta. A pergunta é, Verônica fez isso, Joana repreendeu. A Joana tá certa? Não, né? A Joana não tá certa. E a última aí, fala aqui, ó, acertada, pois a bronca de um adulto que não seja professor da criança é considerada situação de violência. Nada disso, né? Tem muita gente que tenta falar assim, não, sim. Gente, o não, a bronca faz parte da educação. Embora tenha um pai ou outro que não goste, mas faz parte, sim. A gente aprende também, né? Tendo chamado a atenção, falando, olha, não pode fazer isso. Não tem essa história de que não pode dizer não. Claro que pode dizer, né? O não faz parte da vida, a decepção, a desilusão, a derrota, tudo faz parte. Então a gente aprende com isso. Então a Joana, professora, ela teve uma atitude equivocada, né? Olha aqui, ó, pois todas as pessoas que atuam na organização escolar desempenham papéis educativos nos contextos de interação social dentro da escola. É letra A. Todos, olha a palavra todos, gente, olha o DNA, todas as pessoas, olha aqui, ó, todas as pessoas é o DNA da educação. Todas as pessoas desempenham papéis educativos. Então, eu falo para vocês, DNA da educação ajuda a responder, em média, 70% de uma prova assim. Em média, tá? 70% você tranquilo você responde. Em média. Claro, pode ser uma prova diferente, uma prova que cita, exige muita citação, conhecimento de lei, enfim. Pode ter? Pode, né? Mas, no geral, as provas são aí 70% ou mais DNA da educação. Tem prova que é 100%, tá? 100%. Vamos lá, ó. Estávamos na 19, vamos para a 20. Galvão, em Arantes, 2003, discute elementos para uma reflexão sobre a prática pedagógica a partir da perspectiva de Vallon.
sobre a expressividade e as emoções. Tem valor no meu canal, tá? De acordo com a autora, há uma separação, letra A, há uma separação insuperável entre inteligência e afeto, o que se mostra pela existência de crianças muito inteligentes com graus variados de maturidade afetiva. B. Problemas disciplinares na escola têm origem externa à escola, pois residem nos modos de convivência e de organização familiar. C. A melhor estratégia para se trabalhar com crianças emocionalmente fragilizadas é oferecer-lhes atividades de elevada complexidade, que desviarão sua atenção dos problemas para o aprendizado. E D. A inteligência e a afetividade se constroem reciprocamente em uma complexa relação de interdependência. E a escola incorre em negligência quando se propõe a elevar a temperatura afetiva. Isso é bonito, né? Elevar a temperatura afetiva das relações com as crianças. Eu nunca tinha visto esse termo, elevar a temperatura afetiva. A temperatura afetiva está elevada, né? Se você pega um casal de namorados na escola, né? Ali, a menino, ou enfim, né? Menino, ou menina, você vai falar assim, olha, a temperatura afetiva está elevada, né? Vamos lá. Bom, gente, a letra E, que eu acabei de comentar, ironizando, não tem nada a ver, né? Isso aqui, né? Aqui é completa viagem, no Valon não tem nenhuma fala de temperatura afetiva, né? Que coloca. Bom, aí coloca assim, ó, há uma separação insuperável. O que eu falo para vocês do DNA? Separou. Inteligência e afeto. Separou. Ó, inteligência é uma coisa, é insuperável isso. Já vimos que essa alternativa dançou também, né? Porque inteligência e a questão emocional, o afeto, estão ali muito ligadas, né? Muito ligadas, entendeu? Muito ligadas. O Gardner fala muito isso, inteligência emocional, tá? E a gente, BNCC traz muito isso também, certo? E os problemas disciplinares na escola têm origem externa só, né? Não, tem também problema, né? Acontece, não é isso, e também o Valon não vai falar, eu estou falando aqui de expressividade e emoções, né? De acordo com o texto da autora, Galvão, certo? A melhor estratégia para trabalhar com crianças emocionalmente fragilizadas é colocar atividade de elevada complexidade, que desviarão sua atenção. Nada a ver isso aqui, né, gente? A criança já está fragilizada, aí a gente sempre fala, inteligência e afetividade, né, estão muito ligados, emocional. Imagina você já tá ali fragilizado e tal, e aí te joga uma carga maior ainda de problemas, de tarefas, né? Se você tá ali já, né, emocionalmente fragilizado, e a gente sabe disso. Uma pessoa que tá, e eu falo isso até num dos vídeos meus, tá emocionalmente fragilizada, vai fazer uma prova, o desempenho dela é um, né? Se ela tá bem, tá ali, o desempenho dela é outro, tá? Então isso tem muito a ver, né? Isso tem muito a ver, isso tem a ver com no esporte. Eu gosto muito de usar o esporte. Um atleta com confiança, ele, né? Um atleta que tá ali com a sua tá balada, a torcida tá vaiando, tá pegando no pé, o cara já entra fragilizado, né? Então, muitas vezes tem gente que consegue converter isso em garra, em, né, vou para cima e tal, utiliza isso. Mas até para você fazer isso, você tem que ter habilidades emocionais e inteligência emocional. Existem pessoas que conseguem pegar a sua fragilidade, né, aquele momento ruim, e transformar isso em combustível, tá? Eu, por exemplo, sou um que gosto disso. Quando me desafio, quando, né, eu vou lá e canalizo aquilo para ir para cima, né? Para conseguir, certo? Aí, olha só, D.
Inteligência e afetividade se constroem reciprocamente. Isso é uma palavra importante. E tem várias coisas na educação. Cuidar e educar, né? Alfabetização e letramento. São coisas que acontecem ali, ó, são reciprocamente, uma alimenta a outra, né? Não dá para separar, né? Inteligência da afetividade, certo? Em uma complexa relação de interdependência. Olha aqui, ó, quando eu falo que a educação é né? Ó, né? Interdependência. Então, gente, a maior parte das questões, elas são muito ligadas. Você pega assim, alfabetização e letramento. São, né, interdependentes. Cuidar e educar. São indissociáveis, inseparáveis, interdependentes, né? Então, uma depende da outra. Uma alimenta a outra, certo? Então, letra D de dado. Vamos para mais uma. 21. Rezende, ao discutir a perspectiva multicultural do projeto político-pedagógico, evidencia a intersecção existente entre o multiculturalismo e as propostas de construções coletivas. A autora considera que o multiculturalismo privilegia a homogeneidade, sugerindo movimentos centrados na cristalização e na exclusão. B. É respeitado quando há manutenção do status quo por meio de controle e uniformização no tratamento das crianças. C. Escancar a necessidade de se voltar ao princípio de uma história única, capaz de congregar as pessoas em torno de uma identidade nacional. D. Demonstra a ausência de preconceitos nas escolas, que, ao contrário da sociedade geral, sustentam relações abertas à diversidade. E é uma realidade urgente do mundo contemporâneo, demandando compreensão e gestão por parte das instituições educacionais. Essa questão é maravilhosa para a gente falar do DNA da educação. Então, olha o que está falando, multiculturalismo. Isso está no DNA da educação, né? Valorização da pluralidade, da diversidade. Aí a autora considera que o multiculturalismo privilegia a homogeneização? Não, né? Homogeneização não combina com o DNA da educação. Homogeneizar, né? Transformar todo mundo igualzinho. Olha, e fala aqui, centrados na cristalização e na exclusão. Aí não, aí matou de morte, matou, né? Matou de morte, eu ia falar. Matou a alternativa. Por quê, gente? Ou como dizem, né? Foi morte. Tem uma frase que fala: foi morte matada, morte morrida. Eu não esqueço, o pessoal fala assim, né? Coisa popular. Então, gente, não, né? Aqui foi cruel, né? Tudo contra o DNA da educação. Aí aqui falou, manutenção do status quo. Do jeito que está, tem que ficar, né? Aí o que a educação fala? A educação fala na consciência crítica, né? Para que as pessoas ganhem consciência, para mudar as realidades no sentido das desigualdades, né? Das discriminações, dos preconceitos, das questões de gênero, enfim, né? Por meio de controle e uniformização no tratamento das crianças, todas iguais, né? Lembra a música do Pink Floyd, The Wall, que é uma crítica a isso, as crianças entrando, né? Quem ouviu essa música, se não procure na internet, chama The Wall, todo mundo entrando e todo mundo saindo igualzinho. Quando o que a gente valoriza hoje no DNA da educação? A diversidade. As pessoas são diferentes, as pessoas são plurais, e aí não dá para a gente colocar isso. Coloca aqui, ó, princípio de uma história única, capaz de congregar as pessoas de uma identidade, uma única história. Olha como isso limita. É outra coisa que eu falo também. A educação, a visão é sempre ampla, formação plena para todos. Aí você vem falar de história única, um caminho só? Não.
né? Tá fora. Demonstra ausência de preconceito nas escolas, que ao contrário da sociedade sustentam relações abertas à diversidade. Ah, gente, aonde a gente está falando que não há preconceito nas escolas, né? Nenhum autor ia colocar isso, porque há. Porque se há na sociedade, há na escola, porque a sociedade ela não é diferente. A escola não é uma ilha onde as coisas acontecem de forma diferente do que acontece na sociedade. Por exemplo, há violência na sociedade? Há violência na escola. Ah, mas tem escola que não tem violência, assim como tem lugares na sociedade que também a violência é baixa, né? Então, a escola, ela muitas vezes ela tem ali elementos que estão na sociedade, certo? Portanto, aqui também está fora essa, né? Agora, aí, é uma realidade urgente do mundo contemporâneo, verdade, demandando compreensão e gestão por parte das instituições educacionais. E aí, se a gente não entender que o mundo é diverso, que as pessoas são diferentes e plurais, cada vez mais a gente vai enfrentar dificuldades. Então, é urgente, sim, que a escola, né, entenda essa questão da diversidade e das diferenças entre as pessoas, certo? 22. Sobre a relação entre temas transversais e a disciplinaridade, assinale a alternativa correta de acordo com o texto de Lenise Garcia, né? Então, perguntou, né? Eu não gosto muito desse tipo de pergunta, né? Mas, enfim, tem o texto lá no edital, né? Então, tudo bem, mas poderia ter colocado aqui, né, qual é o texto, mas enfim, está lá no edital, então tá ok. As diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental de 9 anos instituíram a criação de uma disciplina por ano letivo dedicada exclusivamente aos temas transversais. B. A transversalidade é sinônimo de interdisciplinaridade, de modo que se opõe ao princípio de organização do ensino fundamental em disciplinas. C. Temas transversais não constituem uma disciplina, devendo seus objetivos e conteúdos estar inseridos em diferentes momentos de cada uma das disciplinas. D. Disciplinas são necessariamente transversais, pois fazem parte de um único currículo, organizado em ciclos e baseados nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. E as disciplinas de temas transversais devem conduzir de modo integrado os projetos interdisciplinares, o que exige do seu professor um domínio técnico de gestão de projetos. Então vamos lá, né? Aí perguntando o que a Lenise, né? O que de acordo com o texto da Lenise está correto. Então, quando a gente fala aí de transversalidade, né? Nós não podemos falar que isso é uma disciplina por ano, exclusivamente. Olha a palavra exclusivamente aos temas transversais, né? Eu sempre falo, a educação é in, né? Não tem isso aqui, tá fora, né? Não tem disciplina, uma disciplina por ano, né? Não existe isso. A transversalidade é sinônimo, já não é, né? De interdisciplinaridade. E não se opõe, né? A organização está errado também, isso aqui, né? Que está fora, né? O tema já não é isso aqui colocado. As disciplinas são necessariamente transversais? Não, né? Pois fazem parte aqui, ó, de um único currículo. Não. E nem a BNCC não fala disso, né? De único currículo, a BNCC, desculpa, fala para respeitar, né, o contexto, né? Não falou em único, gente, não está de acordo com o DNA da educação, também está fora. E as disciplinas de temas transversais devem conduzir de modo os projetos interdisciplinares, nada a ver isso aqui, né? E que exige um domínio técnico de gestão de projetos. Não. Qual é a correta aqui? Ó? Temas transversais não constituem uma disciplina, tá? Não constituem uma disciplina, devendo seus objetivos e conteúdos estar inseridos em diferentes momentos de cada uma das disciplinas. Então, por exemplo, vamos aqui, o tema meio ambiente.
você vai poder trabalhar ele em português, em ciências, em matemática, né? Deixa eu ver outra matéria aqui, em geografia, né? Ele vai aparecer, é um tema transversal, né? Que vai aparecer aí em vários momentos de cada uma das disciplinas. A gente pode ter um texto falando sobre meio ambiente em língua portuguesa, a gente pode ter estatísticas falando sobre meio ambiente, né? A gente pode ter questões geográficas relacionadas ao meio ambiente, históricas relacionadas ao meio ambiente. Então, é um tema transversal, só para dar um exemplo, tá? Então, letra C, de casa. Vamos para mais uma, 23, o Núbia Encol, né? César Col, acho que é César Col que escreve isso, explica que, seguindo as premissas do construtivismo, preste atenção, construtivismo, a prática dos processos de codificação e decodificação que intervêm na leitura e na escrita deve a. ser construída primeiramente em seu conceito para que depois faça sentido como aplicação. B. Ser trabalhada de modo espontâneo, pois todo esforço intencional artificializa o ensino. C. Manter-se ligada à função comunicativa a qual esses processos devem servir. D. Ocorrer após o pleno domínio oral da linguagem, evitando sobreposição entre diferentes formas de expressão. E E. Ser orientada para a identificação de letras e palavras, mesmo antes que se compreenda seu sentido. Então vamos lá, né? Aqui a gente está falando de construtivismo, né? É importante ter essa ideia. E aí, claro, existem muitas ideias que eu falo de senso comum sobre o construtivismo. Ah, o construtivismo é meio bagunçado, a pessoa vai lá, faz do jeito que ela quer, né? É o que a B está tentando te induzir. Ah, é espontâneo. Não, é uma teoria, né? Então, não é isso que está na B. E muita gente, não, é porque é isso mesmo. Não é, tá? Bom, o construtivismo, aqui nós estamos falando de codificação e decodificação que intervém na leitura e na escrita, certo? Então, como se aprende a ler e escrever, né? Isso é importante. E aí, o construtivismo não defende essa coisa de, primeiro, né? Aprende isso, não é isso que está na letra A. Primeiro o conceito, depois fazer sentido como aplicação. Não é isso que está colocado. Também não é colocado ocorrer após o pleno domínio da linguagem, né? E também não é a E ser orientada para a identificação de letras e palavras antes que se compreenda seu sentido, porque isso é feito de forma, ali ao mesmo tempo, né? A identificação de letras e palavras e o sentido, é a ideia da alfabetização e do letramento, elas ocorrem ali de forma simultânea e não separadas, tá? E aí, né, o que está colocado, as práticas do processo de codificação e decodificação devem, né, estar ligadas à função comunicativa, né, a qual desses processos devem servir. Né? A gente codifica e decodifica para comunicar-se, né? Comunicar-se, né, com as pessoas, com o mundo, ler, receber mensagens, né? Enviar mensagens, enfim, é uma função comunicativa, certo? Portanto, letra C, de casa. Bom, 24, um importante conceito de Hoffman, Jussara Hoffman, sobre a avaliação mediadora é o do acompanhamento. Para a autora, acompanhar deve ser entendido como. E tem lá no meu canal sobre a Jussara Hoffman, que também é uma autora que cai muito, que a Vunesp gosta muito. E a ideia dela da avaliação mediadora é muito importante você entender isso, né? Então, qual é a concepção da autora? É favorecer o desenvolvimento do aluno e proporcionar vivências enriquecedoras à ampliação do seu saber? Será que é isso? É estar junto ao aluno durante o maior tempo possível, que permite ao professor avaliá-lo com maior precisão? É isso que ela fala de avaliação mediadora?
É verificar todas as tarefas realizadas pelo aluno, recolhendo dados fundamentais para determinar sua aptidão na matéria. É isso que é a avaliação mediadora? É conectar-se emocionalmente ao aluno, de modo que este possa aprender mais e melhor em face a uma relação afetiva? Ou é atribuir ao aluno com dificuldades professores auxiliares que possam assistir em horário de contraturno, né? Então, veja, a avaliação mediadora, né? Então, vamos lá. Estar junto ao aluno o maior tempo possível? Não, não é isso o objetivo da avaliação mediadora e o acompanhamento, né? Não é isso, né? Não é nesse sentido. E verificar todas as tarefas e tal, né, do aluno, recolhendo dados, também não é isso. Olha, AD, embora seja importante, né, a gente ter uma relação, e a própria Jussara fala isso, que a avaliação não pode ser um monstro, ela não pode ser um instrumento de repressão, né? Tipo aquilo, a classe está de disciplina, a classe está bagunçando, vou dar uma prova, né? Quem já, né? A gente comete esses pecados, né? Eu já cometi, certamente vocês, uma boa parte já deve ter cometido. Se você não cometeu, parabéns, né? Porque isso é ruim, né? Então, embora essa questão emocional é importante e tal, não é isso que define aí a avaliação mediadora, né, em relação ao acompanhamento, que é o que está colocado aqui na questão, tá? O acompanhar, né? Então, muita gente, às vezes, colocou letra D aqui, mas não é letra D. Atribuir ao aluno, não é. É a função da avaliação mediadora, é atribuir as dificuldades, professores auxiliares, né? O que é a avaliação mediadora? Letra A. Favorecer o desenvolvimento do aluno e proporcionar vivências enriquecedoras, o acompanhamento, né? A sua ampliação do saber. A avaliação mediadora e o acompanhamento é para que você possa, né, o aluno possa se desenvolver. Não é só ali aquela avaliação que classifica, não, é uma avaliação que vai entendendo como que o aluno está, né, como ele está construindo o conhecimento dele, as dificuldades, né, e aí o professor vai fazendo essa mediação. A avaliação, ela é um instrumento de mediação também para o professor, né? Porque o professor também vai falando, poxa, isso aqui a maioria acabou não entendendo, então eu preciso mudar aqui a minha forma, enfim, é nesse sentido, né? Favorecer o aluno, o desenvolvimento do aluno e proporcionar vivências enriquecedoras à sua ampliação. Veja, ó, ampliação do saber, que também é uma ideia aí do DNA da educação. Letra A de amor. Vamos para 25. Daniela Moura afirma de modo enfático: a pedagogia de projetos não é um método. Assinale a alternativa que justifica corretamente a colocação da autora com base em seu texto Pedagogia de Projetos, contribuição para uma educação transformadora. Então, por que a Daniela Moura fala que não, pedagogia de projetos não é um método? A pedagogia de projetos carece de comprovação de sua eficácia metodológica, pois é fruto de experiência prática dos professores. B. Como o uso do projeto é uma prática restrita à educação básica, seus participantes não têm suficiente maturidade para seguir um método com rigor. C. O método é aplicável apenas individualmente, enquanto o projeto só pode ser desenvolvido em grupos. D. O trabalho com projetos requer abertura para o desconhecido, para a flexibilidade na formulação e reformulação de metas e percursos. E a impossibilidade de realizar uma avaliação final do trabalho com projeto difere da prática de mensuração e análise típica dos métodos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Bom, primeiro, a projeto carece de comprovação de sua eficácia metodológica. Não, isso aqui longe disso, né? Porque existem inúmeros trabalhos aí falando do sucesso de se trabalhar com projetos, né? Então, essa letra A aqui está fora, porque a gente sabe, em muitas escolas são
posturas são, né, os trabalhos são todos de projetos. Primeiro, uso de projetos é uma prática restrita à educação básica. Não, educação infantil trabalha com projetos, certo? Aqui já o ensino médio trabalha com projetos, então aqui a gente também não tudo bem aqui, né? Educação básica no sentido aqui pega educação infantil, obviamente, né? E ensino médio também, né, Fábio? Lógico. Mas a universidade, né, usa projetos, certo? Então, os exemplos que eu dei não foram bons. Agora, corrigindo, a universidade usa projetos, né? Então, não tem muito sentido isso aqui. O método é aplicado apenas individualmente, enquanto projeto, não, né? Método pode ser aplicado em grupo também. Então, isso também não tem sentido. O método não é uma coisa individual, né? É uma coisa que é coletiva também, pode ser coletiva. A impossibilidade de realizar uma avaliação final. Nada a ver, né? Claro que você pode fazer sim uma avaliação dos projetos. Agora, olha a letra D. O projeto, né, requer abertura, verdade, para o desconhecido, para a flexibilidade na formulação e reformulação de metas e percursos. Isso é verdade. Você começa um projeto e você vai explorando algumas coisas e descobrindo algumas coisas. E, de repente, aquilo que você pensou inicialmente não é daquele jeito. Por isso que exige a flexibilidade para você reformular metas e percursos. E por isso que a Daniela falou, ela não é um método, né? Uma coisa ali, né? Que você, não é? Ela é flexível, porque pode mudar, né? A coisa pode começar de um jeito, terminar de outro. Então, é nesse sentido, letra D de dado ou D de Daniela, né? Melhor. Vamos lá. Thelma Weiss, né? Entende que a tematização da prática é cada vez mais necessária para a adequação da formação continuada do professor. Para a autora, a tematização da prática é um instrumento de formação permanente de visão aplicacionista. B. Uma pesquisa realizada no âmbito da rede de ensino, buscando-se as melhores práticas. C. O estudo da produção científica em seu estado da arte como atividade recorrente. D. Um modelo de avaliação docente conduzido pela direção escolar. E E. Um olhar para a sala de aula como objeto sobre o qual pode-se pensar. Eu gosto muito dessa questão aqui também. Então, Thelma Weiss, que é uma autora que cai muito aí, a Unesp gosta demais, né? Ela está falando assim, o que é a tematização da prática, né? A nossa prática em sala de aula e tal, e muita gente fala assim, o que importa é a prática. Veja que você está separando de novo, né? E na educação, que eu falei, DNA não separa. Teoria e prática são importantíssimos, são indissociáveis, são inseparáveis. A gente fala assim, a teoria ela é o alicerce para a prática. Um é importante para o outro, certo? Então, quando a gente separa, a gente não está de acordo com o DNA da educação. E aí, quando a letra A fala assim, é um instrumento permanente de aplicacionista, limitou ali a uma coisa de, vamos dizer assim, utilitária só, não, muito mais que isso. É uma pesquisa realizada? Não, Quando ela fala da tematização da prática, ela está sendo muito mais ampla do que simplesmente buscar melhores práticas, como está dito aí na letra B. O estudo de uma produção científica em seu estado da arte. Não, não é isso que ela está colocando. Um modelo de avaliação docente, isso aqui limita ali essa ideia da tematização da prática, só a direção, não. Agora, quando ela coloca assim, como isso é mais amplo, um olhar para a sala de aula como um objeto sobre o qual se pode pensar, é a reflexão. E isso também faz muito parte do DNA da educação, esse refletir, que está no DNA da educação, refletir sobre a prática,
olhar para a sala de aula como objeto sobre o qual nós devemos pensar. Isso é muito mais amplo do que qualquer coisa que foi colocada nas outras alternativas, tá? Portanto, letra E, de escola. 27, questão longa também. Larissa é professora especialista de uma escola municipal, sendo responsável pelo ensino de artes para crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. Em uma de suas turmas, frequenta as aulas um menino com deficiência auditiva, chamado Luiz. Certo dia, Larissa percebeu Luiz um tanto prostrado, mantendo-se longe de seu grupo de amigos mais próximos. A professora então aproximou-se de Luiz, levando um caderno no qual trocavam mensagens escritas. De início hesitante, Luiz acabou relatando ameaças repetidas de violência física por parte de seu padrasto. Larissa levou o caso à diretora e juntos encaminharam denúncia ao Conselho Tutelar, visando a segurança de Luiz. De acordo com o artigo 7 da Lei 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a atitude de Larissa foi A. Incorreta, pois a denúncia só poderia ser apresentada pelos responsáveis da criança, no caso, a sua mãe. B. Correta, pois é dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça de violação dos direitos da pessoa com deficiência. C. Incorreta, pois a ameaça não configura violência e, portanto, não pode ser considerada como ato de violação aos direitos da criança. D. Correta, pois o relato de Luiz pode ser considerado válido juridicamente, ao contrário do que ocorreria se sua deficiência fosse intelectual. E incorreta, pois a hesitação inicial de Luiz sinalizou o desejo que o caso não fosse contado a mais ninguém e eventualmente chegasse à sua mãe. Então vamos começar aqui, gente. A professora viu lá ameaças, né, de violência física. E ela levou o caso para a diretora, corretamente, e fizeram a denúncia ao Conselho Tutelar. Elas estão corretas ou incorretas? Vamos começar daí. Elas estão corretas, né? Então, só os responsáveis? Não, né? Isso é responsabilidade de todos, né? A hesitação do Luiz? Não, nada a ver. Responsabilidade de todos. Agora vamos ver. Dentro, já eliminamos incorretas. Qual a correta? Aqui fala, se ele fosse deficiente intelectual, não valeria. Olha que coisa capacitista, né, gente? Então, claro que vale, certo? Claro que vale, né? Não pode, isso aqui é uma discriminação, uma exclusão. Deficiente intelectual não pode fazer nenhuma denúncia, nada. Claro que pode. Então, essa aqui está errada, né? Tinha mais uma incorreta aqui, que eu eliminei, a C, ó. A ameaça não configura violência. Claro que configura, né? A ameaça configura violência, sim, certo? Portanto, nos resta a letra B, que é a correta, né? Correta, pois é dever de todos. Olha o todos aqui que eu falo, DNA da educação. Para responder uma questão de lei. É dever de todos, né? Todos, de comunicar à autoridade qualquer forma de ameaça ou violação dos direitos da pessoa com deficiência. Letra B, de bola, certo? Vamos para mais uma. 28. O artigo 216 da Constituição de 1988 afirma: constituem, blá blá blá, os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. A. Propriedade intelectual e direitos de imagem. B. Legado arqueológico nacional. C. Temas transversais de ensino. D. Patrimônio cultural brasileiro. E E. Pessoa jurídica pública. Bom, gente, essa aqui falou de bens de natureza material e imaterial. Claro que nós estamos falando de patrimônio cultural, certo? Essa aqui era um complete, né? Isso não tem nada a ver com propriedade intelectual, direito de imagem, né? Bens materiais e imateriais.
nem legado arqueológico nacional, nem temas transversais, né? Então, quando a gente fala de bens materiais, patrimônios, né, construções, esculturas, obras de arte, né? E o imaterial é aquilo que por exemplo, a capoeira, né, enquanto luta, enquanto representa, é um bem material, porque a capoeira, né, ela não é uma matéria, ela é uma arte, né, uma luta, enfim, ela tem vários significados. Alguns falam uma dança, enfim, né? Eu estou dando um exemplo aqui, posso até errar, mas só para vocês entenderem. O que é uma cultura imaterial? É algo que é conduzido ali pelos povos e tal, né? Representa uma cultura, uma forma de expressão. E a natureza material é realmente ali o físico, né? Quando você tem uma obra, quando você tem arte, quando você tem uma escultura, né? Por exemplo, as de Aleijadinho, lá em Minas Gerais, quadros, né? Como o Abapuru, né? Então, enfim, são natureza material, né? E material são as ideias, né? As ideias que envolve ali uma cultura, um povo, certo? Portanto, letra D de dado. Essa era um complete, né? Aí vem uma questão da LDB. Artigo 26 da Lei 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases, trata do currículo da educação básica composto de uma base nacional comum e uma parte diversificada. O parágrafo 11 desse mesmo artigo estabelece que a educação digital, aliás, isso é novo, né? Eu tenho lá no meu canal essas alterações que ocorreram na LDB. Então, o que diz o parágrafo 11? Sobre educação digital. Foco na profissionalização e nas condições de plena empregabilidade será componente curricular optativo do ensino médio e obrigatório nas modalidades de ensino médio técnico. B. Com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. C. Com foco no desenvolvimento de uma tecnologia de base nacional, autossustentável e competitiva, será componente curricular da parte diversificada nos estados e municípios com vocação tecnológica. D. Com foco no desenvolvimento de habilidades fundamentais na nova economia, será componente curricular do ensino médio oferecido mediante parceria com escolas ou institutos especializados. E E. Com foco na leitura crítica das informações acessadas pela internet, será componente curricular do ensino fundamental e médio, incorporados às disciplinas de língua portuguesa. Então, vamos eliminar, né? Não tem nada a ver isso aqui, né, incorporado à língua portuguesa, né, não tem esse foco. Também aqui não é na profissionalização e condições de empregabilidade, né, e nem obrigatório nas modalidades de ensino médio técnico, não é isso que diz o parágrafo 11, nem no foco de uma tecnologia de base nacional, apenas, os municípios com vocação tecnológica, já deixou os outros de fora, né, também não é isso, e nem é das habilidades da nova economia, né? Do ensino médio, parceria, não é isso. O que fala no parágrafo 11? Foco no letramento digital. Guarda isso, que isso aparece muito. Letramento digital. No ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais. Será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. É isso que está no parágrafo 11. Professor, na minha escola não tem nem computador. Olha você brigando de novo com a realidade, certo? O que você vai responder? O que está no parágrafo 11. Não é as dificuldades que a sua escola enfrenta, as dificuldades da realidade do seu município. Não é isso que está sendo perguntado. Está sendo perguntado se no artigo 26, parágrafo 11, o que diz lá? Diz que é o foco no letramento digital, ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, tá? Né? Tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, letra B de bola. E a última, olha aqui, o artigo 6 da Resolução 7 de 2010, né, do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, afirma os sistemas de ensino e as escolas adotarão
como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios. Aí quem assiste às minhas aulas sabe disso, né? Porque eu falo princípio sempre cai. E princípio a gente tem que saber. Se a gente sabe o princípio da lei, da norma, né, da resolução, a gente já sabe muita coisa. Quais princípios são elencados e descritos em seus incisos? Os éticos, políticos e estéticos, os universais, nacionais e regionais, os C, pedagógicos, educacionais e culturais, o D, individuais, coletivos e sociais, e o E, estruturais, materiais e relacionais. Aí você lembra da minha voz falando quais são os princípios da educação, estão também na BNCC, né? Qual é? Eu vou falar para você, é o EP. EP. Professor, o que é EP? O que é EP? Eu falo, né? Quais são os princípios? É o EP. Éticos, políticos e estéticos, né? Então, é estranho escrever assim para baixo, né? Éticos, políticos e estéticos, certo? Então, gente, letra A é o EP. EP, né? Éticos, políticos e estéticos. Isso não pode esquecer. E você tem que saber quais são os princípios éticos, os políticos e os estéticos, né? Então, também tem que saber isso. Tem lá também no meu canal, na aula de BNCC, eu falo disso e comento isso. Tá bom, gente? Então, a gente encerra por aqui. Essas perguntas são muito interessantes para a gente entender estilo da Banca Vunesp, DNA da educação, e para você começar a ter um resultado de mais de 70% nessas questões, o que é muito importante, né? Para você aí construir a sua aprovação, tá? Porque aí tem português, né? Às vezes tem informática, matemática, então você tem que beirar a meta de 70% para cima, para você ficar ali, né, brigando pelas vagas, né, para ser chamado logo, não para ficar muito tempo, certo? Porque dá também, mas aí, né, dependendo da sua necessidade, o quanto antes melhor. Ok? É isso, gente. Um grande abraço. Deixa um joinha, valeu, comenta aí, né, no canal, que é muito importante para nós. Até a próxima.